Yeah, 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 boa tarde, boa tarde, boa tarde. Muito boa tarde, minha gente. Que nessa sexta-feira, Oxalá possa nos abençoar com os raios de luz de Deus. Que os orixás e toda a espiritualidade do bem conduza esse encontro. Axé, muita luz. Aindeô, aindeôco, aindeô, aindeôco, aindeô, aindeôco, aindeô, aindeôco. Olu maja índio po majalá, índio po. Olu maja índio po majalá, aindeô, 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 aindeô. Olu maja índio po. Olu maja índio po majalá índio po. Aindeô, 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 aindeô. Muita luz, muito axé. Epa babá, Oxalá. Esse alujá que eu cantei é do folclore do universo afro. É um cântico sagrado para pedir proteção, para abrir os caminhos. E essa música agora que vou fazer é uma homenagem à mulher negra, latino-americana e caribenha. Resistência, minha gente, resistência. Olha, ó mulher forte,
poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, rainha Augustina. Minha mãe, meu orixá, és dona da minha vida, és tão linda, minha olhar. Me protege, mãe querida, Iriroia, Cocilorum, Iriroia, Cocilorum, e a maçã, Iriroia, Cocilorum, Iriroia, Cocilorum, Obirim, Batincan, Batincan, Iriloia, Cocilorum, Iriloia, Cocilorum, Obirim, Batincan, Batincan, Iriloia, Cocilorum, Iriloia, Cocilorum. Olha, mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, rainha obstinada. Minha mãe, meu orixá, és dona da minha vida, és tão linda, minha olhar. Me protege, mãe querida, Iriloia, Cocilorum, Iriloia, Cocilorum, é maçã, Iriloia, Cocilorum, Iriloia, Cocilorum, ó pirim, patincan, patincan, Iriloia, Cocilorum, Iriloia, Cocilorum, ó pirim, patincan, Batincan, Iriloia, Cocilorum, Iriloia, Cocilorum. Sutinanaiwa, ewa, ewa, ye. Sutinanaiwa, ewa, ewa, ye. Sutinanaiwa, ewa, ewa, ye. Sutinanaiwa. Sutinanaiwa, ewa, ewa, ye. Sutinanaiwa, ewa, ewa, ye. Sutinanaiwa. Obrigado, minha gente. Muita luz e muito axé. A gente se encontra aí pela essa caminhada. Até a próxima. Sutinanaiwa. Axé. Axé, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas ao lançamento da ação coletiva Comida de Verdade, aprendizagem em tempos de pandemia. Eu sou a pesquisadora pós-doc Potira Praz, trabalho no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional da Unisc, sou integrante do Comitê Gestor da Ação Coletiva e você é anfitriã dessa atividade essa noite. Agradeço ao Nego Grilo que tenha feito essa recepção maravilhosa para o nosso encontro, trazendo esse toque de tambores e de sons ancestrais para abrir os nossos caminhos e abençoar o nosso lançamento. Junto comigo, aqui nessa noite, vai estar também o Matheus Anella. O Matheus é consultor da Aliança Global para o Futuro da Alimentação e é também integrante do Comitê Gestor da Ação Coletiva. Ele vai estar atento e em constante interação com o chat. Certo, Matheus? Oi, pessoal, boa tarde. Que ótimo lançamento, que ótima energia. Só um recado, então, nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo no nosso canal do Facebook, e já estou vendo que tem várias pessoas colocando comentários que estão gostando da energia. Eu vou tentar acompanhar essa discussão por esse canal, na seção de comentários, e tentar trazer alguns dos questionamentos que vocês fizerem nessa sessão para o debate, tá bom? Então, vou tentar consolidar as perguntas, tentar trazer um pouco dessa dinâmica para dentro dos debatedores que vão seguir logo após a nossa abertura. A ação coletiva Comida de Verdade é formada por um coletivo de 13 organizações. Nós temos o intuito de mapear, identificar, dar visibilidade e fomentar reflexões sobre as numerosas e heterogêneas experiências que têm mantido ativo o fluxo de comida de verdade entre o campo e a cidade, materializando o direito humano à alimentação adequada e saudável e indicando elementos importantes para repensarmos o sistema alimentar
rumo a uma transição mais inclusiva, mais justa, mais ecológica. O objetivo desse lançamento, dessa noite, é tornar público esse projeto e as atividades que nós pretendemos desenvolver ao longo dos próximos 12 meses. Essa live vai estar organizada em 4 momentos. Nós tivemos esse primeiro momento cultural, conduzido por Nego Grilo, músico percussionista, compositor afro-recifense. Na sequência, nós vamos ter uma fala de inspiração com uma das nossas convidadas e, em seguida, nós vamos ter um espaço de diálogo entre os demais convidados, que após as 2 primeiras rodadas de intervenção, nós vamos abrir para interação com o público. Então, sem delongas, gostaria muito de chamar a nossa primeira convidada da noite, a Célia Chaquiabrá. Célia é professora, é ativista indígena do povo Chacriabá. Boa noite, Célia. Muito obrigada por estar aqui conosco e aceitar o nosso convite. Obrigada pelo espaço, Comida de Verdade. Nesse momento é muito importante dizer que, para além de pensar o comer de verdade, é nós pensar um plano para além do emergencial, para agora, para além da pandemia e pós-pandemia, é pensar nosso plano ancestral, nosso plano espiritual. Porque certamente tem muita gente que tem fome, porque tem a despensa da sua casa vazia, mas tem muita gente que tem a despensa da sua casa cheia e tem fome, tem sede da espiritualidade, da conexão com o caminho da cura. Nesse momento é muito importante que a humanidade repense esse lugar, porque todas as vezes que as pessoas dizem o porquê que nós, povos indígenas, somos tão contra o capitalismo, na verdade a pergunta é ao contrário, o porquê que o capitalismo é tão contra nós, povos indígenas. A Covid-19 mata, a fome mata, a ausência do Estado brasileiro mata, o veneno mata, a mineração mata. Não dá para dizer qual é a arma mais perigosa. Todas essas armas nos matam, apenas em forma e processos diferentes. É muito importante e urgente reconhecer isso, porque se nós fizermos a pergunta aonde o capitalismo, aonde o agronegócio começa, em todos os dias que levantamos na nossa casa, o agronegócio começa na primeira alimentação do dia. E se as pessoas, se a humanidade não se sente sensibilizada, não tem solidariedade, porque não está sujeito a morrer pelos conflitos territoriais, como todos nós indígenas somos, vai morrer por um mal em comum, que é pelo veneno que chega na nossa mesa. É urgente pensar a redemocratização da terra, porque não tem como comer de verdade se a terra está envenenada. Não tem como comer de verdade se nosso útero sangra também. É urgente repensar os valores da vida. É urgente repensar que comer precisa ser também o fortalecimento do espírito. Outra temporalidade é pensada no caminho, na construção de uma temporalidade diferente. Porque nós estamos falando não é somente sobre autonomia alimentar, é, sobretudo, saborania alimentar, não somente sobre soberania alimentar. E quem disse que a sociedade brasileira não vive sobre uma tutela quando é refém da própria alimentação? E eu lembro quando eu tinha 6 anos de idade, quando uma das lideranças chegou na nossa escola aqui no território Chacriabá, e aí perguntou para nós o que nós queríamos ser quando crescer. A professora fez essa pergunta. E aí muita gente falou que queria ser advogado, médico, e aí ela ficou com vergonha e perguntou para aquela liderança se ele tivesse a oportunidade de ter ido para a escola, o que ele queria ser. Ele falou que queria só ter uma enxada bem amolada para plantar para aquele bando de doutor. Como nós podemos tornar doutores? Como podemos ocupar outros lugares? Como podemos também ser tudo isso sem perder a nossa autonomia alimentar? Porque hoje a maior liberdade é quem tem território. A maior liberdade é quem tem autonomia alimentar. A maior liberdade é quem não se envenena e não está condenada com o câncer da comida. A maior liberdade também é do pensamento. A maior liberdade é o caminho da cura. E nós, povos indígenas, somos o caminho da cura. E aí eu lembro também de outra companheira indígena que ela me dizia que uma liderança do seu povo quase perdeu seu lugar de liderança porque um dia caçou uma capivara e guardou no congelador.
E eu perguntei para ela, mas o que pode ser de tão afrontoso guardar uma capivara no congelador a ponto de perder o lugar de liderança? E ela falou, não, se fosse uma outra comida, uma outra carne, podia guardar no congelador. Mas sabia que nós pode ficar 1 ano de castigo sem a dádiva da caça? E aí passou um tempo e eu falei, agora eu entendi. Porque certamente naquela noite não foi somente uma caça que foi guardada no congelador. Quanta transmissão do conhecimento, quantas histórias foi guardada no congelador e deixou de ser contada. Naquela noite, não foi somente a caça que foi guardada no congelador, a fogueira também foi apagada. Nesse momento de pandemia e de pós-pandemia, como pensar solidariedade coletiva e não seletiva e não pensar em guardar as coisas no congelador? Porque tem coisas que dão para guardar no congelador. Por exemplo, a escrita, sim. A oralidade, a memória, não. Muitas coisas podemos guardar no congelador, muitas comidas sim, mas o afeto, o abraço, também não. Eu acredito muito mais nas pessoas que retomem o sentido da aproximação, da conexão com a terra e com o território, e não somente aqueles que conseguem colocar os pés no chão. É urgente a humanidade retomar não somente o afeto da produção e do preparar dos alimentos, mas, sobretudo, a aproximação da semente e da terra. Porque aquele que não consegue escutar o chamado, o clamor da terra e dos povos indígenas que estão sendo queimados, desmatados, envenenados, não consegue escutar o clamor de mais ninguém. A sociedade precisa se responsabilizar por essa pergunta. Vocês vão deixar a boiada, o capitalismo passar por cima de nós? Porque território demarcado, redemocratização do uso da terra, significa floresta em pé. Hoje nós somos em torno de 5% da humanidade, a população indígena, mas nós protegemos em torno de 82% da biodiversidade do mundo. Quando fala que é muita terra para pouco indígena, porque nós somos quase 1% da população brasileira, mas detemos em torno de 13% do território nacional, a pergunta é ao contrário. Por que 1% da bancada do agronegócio da morte detém em torno de 46% do território privatizado para envenenar os povos e as comunidades tradicionais e a sociedade brasileira? É urgente fazer essa pergunta, porque a luta pelo território não é somente uma luta indígena. Uma sociedade sem os povos indígenas vão ter fome, mas não vai ter o que comer. Uma sociedade sem os povos indígenas vão ter sede, mas não vai ter água limpa. Uma sociedade sem os anciões e sem os povos indígenas vão sentir depois, pós-pandemia, a maior falta de ar. O planeta entrará em convulsão, terá a febre mais alta do mundo no efeito das mudanças climáticas. Mas uma sociedade sem os povos indígenas vão sentir falta de ar, mas não terá a cura se já tiver matado seu principal princípio ativo. Nesse momento, a humanidade precisa retomar seu sentido, porque certamente o que vai curar a humanidade não é somente a vacina que está sendo pesquisada no laboratório. A cura para a humanidade está na capacidade de reativar esse princípio de ser humano. Porque nesse momento não existe vacina para o desmatamento. Não existe vacina para a queimada. Não existe vacina para os agrotóxicos que têm matado nossos rios e secado as nossas nascentes. Nesse momento, o maior princípio ativo vai ser do afeto, do coração e da solidariedade coletiva. Nós temos medo da cegueira monocular, que normaliza 600 mortes indígenas. Nós temos medo da cegueira monocular, que normaliza 20.809 indígenas contaminados. Pode não representar um número de extermínio para a sociedade brasileira e para a humanidade, mas para nós, povos indígenas, significa que nós estamos correndo um risco real. E nesse momento, não existe produção de alimento de verdade se não existir sustentação da terra. A cada 1 minuto no Brasil se derruba uma árvore. A cada 1 minuto que derruba uma árvore, amputa parte de nosso corpo. A cada vez que amputa parte de nosso corpo, se corta a respiração do mundo. Para a sociedade, todo mundo é consenso de que
A melhor alimentação que dá sustância para o corpo é aquela que o prato é diverso, que é colorido. As pessoas também precisam pensar assim a terra, porque a monocultura mata. A monocultura mata o pensar, a monocultura mata o paladar, a monocultura mata a terra. Toda monocultura mata. Não existe projeto de sociedade que se sustenta no plano da monoculturação. Não conseguiu nos matar na época da colonização, não conseguiu exterminar na totalidade na época da ditadura militar, não conseguiu nos aculturar, e agora o governo brasileiro tenta impor o projeto de agriculturação, que é tentar impor um modo de ocupar o território que não é o nosso. Mas nós não vamos deixar, porque nós, povos indígenas, estamos fazendo chamamento para a humanidade. Nós precisamos de alimentar o nosso corpo, mas nós precisamos urgentemente de alimentar o nosso espírito, porque o nosso espírito é a conexão do território. As pessoas, muitas vezes, não reconhecem o conhecimento indígena, o modo de plantar, o modo de colher. Mas nós fazemos uma reflexão e nós nos perguntamos: aonde que vai escrever essa caneta quando tiver derrubado todas as árvores? Nós continuamos aprendendo muito mais com a árvore viva do que com o papel morto, porque a nossa árvore viva é os corpos das lideranças indígenas. Essa árvore viva, ela planta. Essa árvore viva é também construído os caminhos da cura. Essa árvore viva é o que sustenta a diversidade do Brasil. Pensar um Brasil sem pensar a diversidade e sem respeitar a diversidade dos povos indígenas é pensar um Brasil que tem fome porque está matando a sua principal diversidade. Nós fazemos esse chamado para a humanidade. Vamos alimentar o nosso corpo, vamos alimentar o nosso pensamento, vamos retomar a nossa saborania alimentar. Uare! He, he, anapue, he, he, anapue, he, he, anapue, he, he. Uare! Só tem fome aquele que ainda não escutou o chamado da terra. Obrigada, Célia. Emocionada com a tua fala. Muito obrigada por trazer para nós essa semente de sabedoria, de cuidado dos povos indígenas, nos lembrar da nossa responsabilidade com a natureza, com cada um de nós, com a construção coletiva de um futuro melhor. Obrigada por nos lembrar que a comida tem que alimentar o corpo, mas também alimentar a alma. Agradecemos muito, muito mesmo a tua presença aqui essa noite, a tua força, a tua fala. Muito obrigada. Nós nos encaminhamos agora, então, para o outro momento da nossa noite, nos despedindo da Célia e entrando em outro momento onde a gente vai começar um processo de debate com os convidados, seguidos de uma interação um pouco mais dinâmica com o público. Então, vocês podem já ir colocando questões no chat e a gente vai começar trazendo um convidado que vai nos ajudar a animar o diálogo e o debate. Então, eu passo a palavra para o jornalista e fundador do Joio Trigo, o João Pérez. Bem-vindo, João. Oi, Potira, tudo bom? Obrigado pelo convite, obrigado pelo momento, que abertura que foi essa, né, de evento, impressionado, acho que é um desafio enorme. A hora que você falou ontem sobre como seria a dinâmica do evento, eu pensei, bom, será que vai funcionar isso online? É o melhor evento que eu acompanhei nessa quarentena, com certeza. Ainda bem que eu estou na função de mediador aqui, porque se eu estivesse na função das pessoas que vão ter que falar aqui, de dialogar com a gente, eu não saberia por onde começar depois dessa fala da Célia. Bom, vamos lá. Vou chamar aqui para participar dessa conversa a Elisaveta Recine, que é professora da Universidade de Brasília,
e integrante do Comitê Gestor da Ação Coletiva Comida de Verdade. Roberta, tudo bom? Tudo muito bem. Só não gostei de você falar que não queria estar na minha pele. Eu também não queria. Estou precisando respirar aqui, mas vamos embora. Vamos falar. É impressionante. O Paulo Petersen, da ASPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia, e a Maria Cazé, do Movimento dos Pequenos Agricultores, no Piauí. Fala, Paulo, tudo certo? Oi, João, como é que você está? Tudo tranquilo. O que foi isso, hein? Maria. Tem uma chuva de comentários aqui, o pessoal está muito arrepiado com esse começo. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Eu também, como filha de Oxalá e com uma relação muito profunda com os caboclos, estou também bastante emocionada e com uma alimentada, né, e uma leveza espiritual também muito profunda. Ô, Beto, eu queria começar por algo que você falou lá no comecinho dessa quarentena, numa entrevista para a TVT, que se a gente fosse imaginar o pior momento para se ver diante dessa pandemia, esse seria o pior momento, provavelmente, por toda a desarticulação de políticas públicas que aconteceu ao longo dos últimos anos. Você é um exemplo disso, né, como última presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSE, que foi desativado logo no primeiro dia do governo Jair Bolsonaro, quando a gente já vinha num processo de desmonte dos governos anteriores. Passados 4 meses dessa situação, como que vocês veem a articulação da sociedade brasileira em torno desse assunto, que é histórica, né, não é de hoje, e as respostas que a sociedade tem encontrado e que perspectivas que isso nos coloca para o futuro, numa conjuntura política um pouco mais favorável? Quero falar boa tarde, boa noite de novo para todas e todos, e só rapidamente, antes de entrar na sua pergunta, enquanto a Célia estava falando, eu também me lembrei do início com o Grilo, e eu sou uma descendente de italianos, né? E eu fiquei pensando o que é esse Brasil, né? A gente conseguiu, nesse momento, mostrar a força, a riqueza e a beleza, mesmo num momento tão grave, tão tenso, do que é esse povo brasileiro e o quanto ele cria belezas e resistências. Quando eu falei isso, muito no começo da pandemia, eu não imaginava que isso ia ser tão verdade e se estender por tanto tempo. Se, por um lado, as políticas públicas brasileiras, em geral, e principalmente as sociais, né, elas estão sendo destruídas a cada momento, desmanteladas, e elas fazem a gente perceber o quanto são importantes e imprescindíveis num momento como esse. Por outro, esse próprio momento que a gente está vivendo agora, né, que é o lançamento da Ação Coletiva Comida de Verdade, ele mostra também que a sociedade brasileira ela está penalizada, sofrendo, há grupos sociais e econômicos que estão vivendo isso de uma maneira muito mais grave, muito mais intensa. Isso precisa não só ser denunciado, mas isso precisa ser reduzido. A gente precisa mobilizar todas as forças possíveis para que os grupos sociais que estão numa situação de maior vulnerabilidade sejam adequadamente atendidos pelas ações que são obrigação do Estado brasileiro. Agora, o lançamento da ação coletiva nessa tarde mostra também que a sociedade brasileira tem uma vitalidade, os movimentos, as organizações sociais, elas não estão paradas e não estão à mercê do desmonte do Estado. Elas estão agindo em várias camadas dessa realidade. Uma das camadas da realidade é uma ação direta de exigência, né, para que o Estado cumpra suas funções, suas obrigações, mas outra camada são as inúmeras iniciativas que motivaram até a organização desse projeto que a gente lança hoje, que é poder não apenas documentar essas ações, que são ações que estão vinculando produtores
e as pessoas do campo, das cidades, estão fazendo ações que sejam ações não só de doação, mas de comercialização, de apoio à produção, etc. E isso nos pareceu extremamente importante. A gente já sabia da importância disso, mas num momento de crise como a gente está vivendo, aguda, o papel que essas ações têm ficam ainda mais evidentes. E nós estamos em busca não só de registrar isso, como já estão acontecendo várias iniciativas de registro, mas mais do que isso, nós estamos atrás de refletir sobre essas experiências para que elas se tornem caminhos viáveis de ampliação e que elas sejam não a exceção, mas que elas sejam a regra daqui a muito pouco tempo para a organização dos sistemas alimentares e lidar com isso para a realização do direito humano à alimentação adequada, a garantia da soberania e da segurança alimentar e nutricional. Agora, chamar o Paulo para participação. Paulo, diz uma coisa, a ASPTA tem a experiência de acompanhar projetos em diferentes partes do Brasil, em diferentes realidades, né? Alguns deles em grandes cidades, como no Rio de Janeiro. E uma das coisas que vocês observam muito é o estabelecimento de circuitos curtos, ou seja, de relações o mais diretas possível entre quem planta e quem come. Como que você tem visto esse cenário em relação aos circuitos curtos? Vocês conseguem notar um crescimento, de fato, desse tipo de ação e um crescimento que, de fato, chegue à população mais pobre? Porque é uma impressão que a gente tem observando, mas é algo que a gente ainda não parou para conseguir medir na prática. João, acho que essa é uma questão importante e a SPT ela faz parte de uma grande articulação nacional, né, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, e a gente tem refletido muito na nossa articulação exatamente essa questão que você está levantando, e aí eu vou fazer o gancho com o que a Célia nos disse aqui. A gente tem que entender esses canais, esses circuitos curtos de comercialização como luta pelo território. Entender que entre quem produz alimento e quem consome alimento se colocou poderosas forças, né, que interferem e controlam as formas de produção, as formas de transformação, de distribuição e de consumo dos alimentos. Então, entender que os circuitos curtos, eles não são somente circuitos comerciais onde se fazem transações econômicas, elas são processo de reterritorialização dos sistemas alimentares. E é exatamente na linha do que a Beta acaba de falar, num momento desse de pandemia, a gente percebe que esses circuitos, que não são só mercantis, existem muitos processos, retomando também uma ideia deixada pela Célia aqui, que o grande princípio ativo é a solidariedade. E a gente vê que entre a produção e o consumo do alimento, você tem vários circuitos sendo reconstruídos, inclusive de mercado, e aí a gente dá o sentido da economia solidária, que a economia solidária são mercados, são formas de transação econômica que são regulados por outros valores, onde quem participa, quem define as regras, são exatamente os atores que estão enredados na vida de um território. Então, por isso que é muito importante a gente falar em rede, falar em ação coletiva, porque é exatamente o que nós estamos vendo, e esse projeto nosso, ele tem exatamente essa expectativa de dar visibilidade àquilo que está invisível, mas sempre existiu. Né? Nós não estamos falando de uma novidade, né, de mercados locais, de aproximação da produção do consumo, da valorização da sociobiodiversidade, isso não é novidade, isso faz parte, como disse a Célia, da nossa ancestralidade. Se queremos projetar um futuro, nós temos que nos reconectar com essas formas tradicionais, ancestrais, porque essa forma de romper essas conexões é muito recente. Como a indústria, o agronegócio se colocou definindo regras impondo suas regras através do Estado. Então, o desmonte institucional que nós estamos vendo, ele é um desmonte que, inclusive hoje, os dados do PNAD, que o professor Mauro Del Grossi divulgou, mostra os efeitos da pandemia, né? Um dos principais setores afetados pela pandemia, de queda de renda, é exatamente a agricultura familiar, aquela que mais produz, responsável pela maior produção de alimentos. Então, ele mostra no documento uma grande contradição, que, por um lado,
Quem quer trabalhar, quem está trabalhar produzindo uma necessidade básica, que é o alimento, não está conseguindo, está tendo queda de renda, e quem está precisando do alimento não está tendo queda de renda também, e nós estamos verificando inflação de alimentos. Ou seja, aí exatamente é que nós verificamos a falta de políticas públicas para reconectar nos territórios, a partir dessas ações coletivas que se articulam nos territórios, a produção e o consumo. Então, esse é o espírito da construção do nosso projeto, de dar visibilidade, tirar aprendizagens e construir força política para exatamente mudar o quadro institucional no sentido de reterritorializar os sistemas alimentares. Acho que essa é a deixa perfeita para a gente chamar a Maria para entrar aqui nesse papo. Maria, fala um pouquinho sobre a experiência do movimento dos pequenos agricultores diante dessa situação, o que vocês têm articulado aí localmente e como que tem se articulado um núcleo do MPA com outro, Brasil afora. Então, mais uma vez, saudação aqui a partir do chão que eu estou pisando, né, do meu lugar, que é um lugar coletivo, né, aqui do sertão do semiárido piauiense, uma comunidade camponesa que iniciou antes de 1850, né? Então, é uma comunidade que a gente considera como comunidade tradicional, embora no conceito estrito e estreito que geralmente o Estado trabalha, a gente pode não ser considerado uma comunidade tradicional, mas antes de 1850, quero ver quem tira de nós essa comunidade tradicional, essa ancestralidade, que inclusive muito ligado, né, eu pessoalmente, ao povo indígena Jeticó, que foi um dos que tentaram dizimar, e inclusive com raízes nos povos cariris do Ceará. Então, por isso, todo esse ambiente do momento aí de motivação inicial mexeu muito e animou e alimentou muito também, né? Então, estou aqui a 350 quilômetros da capital, bem num cantinho aqui, também bastante protegida por uma boa parte das matas da Caatinga, né? Protegidas também do coronavírus e de tantas outras mazelas, né? Mas que, de alguma maneira, termina também afetando e se ligando, né, em todos os cantos e recantos onde a gente está. Mas eu queria, além de saudar, né, agradecer pelo convite, mas também, né, antes de entrar na sua pergunta mesmo, dizer que o grande esforço coletivo que nós todos e todas estamos fazendo é esse de retornar, de regressar, de reconectar, né, com as nossas raízes, né? Então, todos esses R's, é o grande esforço coletivo que a nossa luta, né, tem tentado trazer e mostrar para a sociedade brasileira e para o mundo, né, que esse é o nosso projeto, né? Por isso a gente diz que é um projeto de vida. Uma boa parte da humanidade, né, da sociedade, dessa sociedade capitalista, né, desse progresso chamado progresso, ficou tão acima da copa das árvores, pensando eles, que já não se ligava mais com a seiva das plantas, que funciona o tempo todo indo e vindo, né, da raiz até as folhas e das folhas até a raiz, e conectado com todo o ambiente aonde cada um de nós estamos. E esse é um momento, né, que é um chamado que algumas pessoas que antes não enxergavam e não sentiam, passam a sentir. Então, essa é uma das questões que todas as crises, não só essa, né, essa crise sanitária que nós estamos vendo a partir do coronavírus, né, ou essa pandemia da Covid-19, mas todas as crises, as pessoas são chamadas, né, a se reconectar, a retornar, a regressar, né, e as comunidades e os povos, né, originários, tradicionais, então, na sua diversidade,
geralmente é quem tem trazido, né, dividido, socializado esses ensinamentos do quão é urgente e necessário permanentemente a gente estar retornando, porque senão a gente fica desgarrado, a gente fica desligado, né? Muitos ainda não sentiram isso, e por conta disso, todos nós pagamos um preço alto. Talvez os povos indígenas, as comunidades quilombolas, né, tenha pago o preço, em alguns momentos, mais alto. E esse preço é o preço da vida física, mas a vida física não é separada da árvore que tomba, do rio que seca, né? Não é desconectado do peixe que morre, não é desconectado, né, de tudo isso que a gente tem vivenciado, né, no dia a dia, no nosso país, mas no mundo inteiro. Bom, e da nossa parte, nessa construção toda, né, desse regressar, nós estamos o tempo todo junto com todas essas entidades que fazem parte dessa live, mas e com tantos outros, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com essas ações de diálogo permanente, né, sobre esse reconectar. E durante a pandemia, todos nós tivemos, né, que nos reorganizar para dar conta de tarefas históricas que a gente vem falando que o Estado brasileiro precisa construir as condições, que nós podemos chamar de políticas públicas, para que momentos como esse não exijam de nós, às vezes, um grau de agressividade que nos é exigido para a gente dar respostas e dar conta de coisas que não são tarefas só nossas, né? Mas que a gente vai, né, remando e tentando construir aí as saídas, não só para nós, mas para a humanidade toda, tarefa que o campesinato, né, os indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais têm feito ad eterno, como a gente diz, né? E o MPA nesse esforço, né? Então, a gente vem aí num debate, né, de décadas em torno da construção, né, da soberania alimentar, da agroecologia, dos sistemas camponeses de produção e, claro, dessa questão de uma comercialização que ela seja muito entrelaçada entre quem produz, entre quem consome, entre quem vai, quem vem. E, nesse sentido, nós temos nos desafiado já há um tempo nesse debate dos mercados territoriais ou dos mercados agroalimentares, né, dessa construção que ela não é de agora, como disse bem o Paulo Petersen, ela é uma construção bastante antiga, né? Então, nós estamos construindo várias experiências que são, em alguns lugares, mais relacionadas à questão da comercialização mesmo, mas em outros lugares, experiências que são mais, vamos dizer assim, mais totalitárias, né, no sentido de ter diversidade, né, ou mais diversa, que um exemplo é o Raízes do Brasil, que no Rio de Janeiro, né, tem um espaço, mas estamos construindo como uma rede, de fato, espaços com Raízes do Brasil em vários lugares. Então, nós já temos experiências na Bahia, em Salvador, estamos construindo em Vitória da Conquista, estamos construindo aqui no Piauí, estamos construindo no Rio Grande do Sul e em tantos outros lugares, no Espírito Santo, onde nós estamos, né? E esse espaço de Raízes do Brasil, né, que passa a ser um espaço do movimento dos pequenos agricultores conjuntamente com as outras organizações, ele trabalha tanto a questão da cultura, a cultura alimentar, né, esse alimento sociabilizado, né, esse alimento com ancestralidade, né, esse alimento com luta, porque comer é, antes de tudo, um ato político, né, e ele traz toda essa dimensão da luta de classes. Eu acho que é um elemento que não pode estar fora do nosso debate. Só regressa, só reconecta, só volta às raízes quem, de fato, tem um olhar muito profundo para essa relação que existe no capitalismo, que é a relação da sobrevivência. E, para sobreviver, nós temos que enfrentar aqueles que estão querendo nos destruir. Então, isso nós chamamos, né, de luta de classes.
E é isso que está colocado para nós nesse debate do alimento, nesse debate, né, da comercialização, da socialização do que a gente produz no campo. Mas tem várias outras experiências, como as cestas camponesas, que em vários lugares a gente está, né, com essa experiência, uma experiência muito interessante, muito importante, mas de todas as nossas experiências, a nossa grande preocupação ainda é com as pessoas mais empobrecidas, né, com as pessoas que, de alguma maneira, não têm, né, um ganho para adquirir o seu alimento. Então, esse tem sido o maior esforço político e elaborativo nosso, no sentido de construir respostas, perspectivas e espaços para que esse alimento, de fato, chegue na mesa desse nosso povo, não só durante a pandemia, mas nos outros momentos também. Então, essa talvez tenha sido, é hoje o nosso grande desafio coletivo, não só do MPA, mas imagino que de todas as organizações e de todos os espaços que está discutindo e está construindo, né, saídas para a humanidade. Bacana. Bom, obrigado, Maria. Só deixar o reforço aí para o pessoal que nos comentários quiser deixar perguntas, daqui a pouquinho a gente, depois dessa rodada, já abre para o pessoal trazer as contribuições. Queria fazer mais uma provocação para vocês três, Maria, Beta, Paulo, relacionada ao seguinte: a gente viu nos últimos meses alguns problemas que já eram bastante claros se agravarem ou se tornarem mais explícitos, né? A questão do racismo teve momentos muito importantes ao longo desses últimos 4 meses, a questão do machismo está muito explícita, quando o trabalho doméstico, obviamente, durante essa quarentena é dividido de maneira desigual, e a questão do agronegócio, por exemplo, né, que quando os trabalhadores de frigoríficos Brasil e mundo afora são algumas das maiores vítimas de Covid-19, e quando a gente vê, por exemplo, a questão dos gafanhotos que aconteceu, olha quanta coisa aconteceu nesses últimos meses, e às vezes é difícil traçar a conexão entre elas. A gente falou muito aqui, né, a Célia também falou sobre a conexão entre todas essas questões. A pergunta é como que a gente faz com que essa conexão vá se tornando mais explícita para cada vez mais setores da sociedade e para que essa conexão entre problemas esteja presente na agenda política, que a agenda política reflita essa preocupação sistêmica e passe a, quem sabe, começar a articular uma nova matriz econômica, como começou a surgir em alguns lugares ao redor do mundo, cidades ou países que começaram a rediscutir totalmente suas matrizes econômicas diante dessa situação. Quem quer começar? Bom, eu posso começar. Ô, João, acho que você toca num aspecto que é bem importante, e eu gosto sempre de dizer que o alimento, comida de verdade, é um grande conector de várias questões sociais, políticas. Quer dizer, através do alimento, primeiro, o alimento é o maior conector nosso, ser humano, com a natureza, começa por aí, né? E da forma como nós produzimos esse alimento, nós podemos ter uma relação ou outra com o mundo, com as outras espécies que convivem com a gente, esse planeta, e a gente sabe que a agricultura hoje e os sistemas de produção são os maiores responsáveis pela destruição da biosfera, pela mudança climática, ou seja, por outro lado, a gente sabe da conexão entre a saúde ambiental, a saúde humana, através do alimento, e todos os problemas relacionados à saúde coletiva, derivado do padrão de alimentação que nos foi imposto, né? Não se trata de uma necessidade, mas de uma imposição. E também os sistemas alimentares, que são sistemas econômicos importantes na produção de trabalho digno, né, para milhões e milhões. Então, a forma de organização do trabalho para a produção, distribuição do consumo, né, também pode ser um sistema extremamente includente ou um sistema que, da forma como ele vem se desenvolvendo, as tecnologias, exatamente dispensa do trabalho. De forma que nós temos trabalho escravo,
trabalho nesses grandes frigoríficos, não é sem razão que é um sistema que depende da exploração máxima do trabalho em situações análogas à escravidão e da natureza. Então, falar em tudo isso que nós estamos dizendo aqui, em solidariedade, tudo não são palavras vazias, nós estamos falando de reconexões, a Maria falou muito nisso. O alimento é um grande reconector. Quer dizer, é preciso colocar a questão alimentar na agenda pública. Colocar a questão alimentar na agenda pública, e isso, infelizmente, até agora, mesmo, às vezes, a gente vê nas agendas de partidos progressistas tem tido muita dificuldade de entender que esse é um assunto chave, é um assunto mobilizador de uma perspectiva progressista da sociedade. Né? E agora nós estamos indo para ano de eleições municipais. As prefeituras podem fazer muita coisa nesse campo, mas parece que os partidos políticos de esquerda ainda não se atentaram para esse fato, né? Que muitas políticas podem reterritorializar os sistemas alimentares a partir dos municípios, dos territórios, dos arranjos locais, mas sempre políticas que chamem as organizações do território, de produção, de consumo, do pequeno varejo, para a construção da ação pública. A ação pública não é exclusividade do Estado. Agora, a gente precisa de um Estado democrático que reconheça o papel da sociedade, né? E os sistemas alimentares, eles só têm a possibilidade de serem democráticos se forem construídos a partir dessas redes nos territórios. Então, esse conceito da reconexão e o alimento como um grande conector de questões públicas, eu acho que é um dos sentidos desse projeto que a gente está lançando aqui hoje. Bem, Maria, quer falar ou eu falo? Pode ser eu. Então, diga. Então, eu acho que esse tema da ação coletiva, né, comida de verdade, traz muito essa reflexão, né? Você vê que no agronegócio, em várias das faces do agronegócio, os próprios camponeses, que muitas vezes têm um pedaço tão mínimo de terra que é insuficiente para suprir a sua própria família a partir da produção de alimentos e fazer chegar alimentos na mesa de outras pessoas. E essas pessoas, muitas vezes, se veem obrigadas, tá, a participar dessas várias faces do agronegócio, se submetendo a trabalhos análogos ao trabalho escravo. Então, parte desses trabalhadores, inclusive, são camponeses que há gerações e gerações e gerações vêm da terra, né? Então, o Estado brasileiro, e eu sempre digo, né, há uma decisão política do Estado brasileiro de que essa situação aconteça. Essa é uma falta de perspectiva e de projeto de nação. Então, nós vivemos num capitalismo periférico, e no capitalismo, todas essas questões, né? A fome, a miséria, o trabalho escravo, o capitalismo da periferia, tudo isso é da natureza dele. Essa exploração massiva, né, e super é da natureza do capitalismo. Porque existem outros lugares, né, que têm capitalismo, mas que não são tão exploradores e que, portanto, não veem na condição humana uma coisa em vez de uma pessoa, em vez de uma vida. Então, nós podemos ver isso em várias faces do agronegócio, né? Então, juntando o agronegócio, a exploração do trabalho, né, a violência, a contaminação, agora com a pandemia, então isso explode como uma bomba. E essas pessoas, de fato, elas estão numa condição de adoecimento e de risco extremas. E essas pessoas adoecendo, elas vão rapidamente desaparecer. Então, por isso que a gente fala que é uma decisão do Estado, assim como a fome é uma decisão política, esse tipo de situação é uma decisão política. Inclusive, nesse último período, com a destruição, né, de todas as perspectivas de garantias ligadas às questões trabalhistas
que nós tínhamos há mais de 70 anos no Brasil. Então, primeiro dizer que é natural que essas relações aconteçam, né? E também dizer que, para nós, isso é um prejuízo político, é um prejuízo enorme para o país, porque essas pessoas poderiam estar produzindo alimentos, estarem trabalhando na terra, porque são pessoas que têm, muitas delas têm elo de ligação ancestrais com a própria terra, e que vai se rompendo a partir dessa necessidade e se submetendo, né? A gente sempre pergunta, né? Por que se gasta trilhões de reais, né? Trilhões de dólares no mundo com veneno, trilhões com armas, né? As 5 pessoas mais ricas do Brasil, elas têm a renda, né, superior a mais de 100 milhões de pessoas no Brasil. Então, essas perguntas que a gente se faz, justamente a resposta é que no capitalismo periférico, como no do Brasil, essas questões são naturais. E é contra essa naturalidade da morte, da contaminação, da fome, que a gente vem lutando o tempo todo. E é da natureza do agronegócio. Infelizmente, os governos, olha, não existe um governador hoje no Brasil que acredite na agricultura camponesa como reconectora ou como produtora de alimentos. Mesmo os mais progressistas, quando a gente vai conversar, e eu digo que aqui no Piauí nós temos um governador progressista, é sempre assim. Não, dá para conviver, né, harmonicamente agronegócio e agricultura camponesa. Dá para conviver, né, esses 2 projetos, a gente dá um pouco para vocês, dá um pouco para o agronegócio. E aonde nós estamos no mesmo espaço com eles, é violência, é morte, é perseguição, é contaminação, e isso é completamente ignorado. Então, se você for para os municípios, agora que tem eleições, as secretarias de agricultura são apenas cabides e apêndices, muitas vezes pessoais, sem orçamento algum, sem planejamento algum e desconhecendo completamente a capacidade da agricultura camponesa no seu município para abastecimento. Prova disso, a merenda escolar. A merenda escolar que até hoje no nosso país não funcionou. E é cheia de, né, entrevoltas, dando nós, inclusive nas legislações, para garantir que ela não tenha funcionalidade. Beta? Eu queria... eu vou falar rapidamente para a gente poder abrir para a rodada de quem está participando, mas eu queria pontuar alguns aspectos sobre duas chamadas que você fez, João, em relação a algumas experiências de alguns países, algumas cidades que estão pensando outras matrizes, né, econômicas, e também o acirramento de situações crônicas, né, não só no Brasil, mas no mundo, em relação a machismo, feminicídio, racismo, etc. Acho que é muito importante, nós sabemos disso, mas é sempre bom lembrar que nós não vamos sair, se é que a gente vai poder falar sobre essa pandemia, que vai ter um momento de saída, se fala cada vez mais de convivência, né, e não encerramento da pandemia, nós não vamos ganhar de presente um mundo novo, né? Pelo contrário, quer dizer, tudo isso que está acontecendo, quando você olha quem é que está morrendo no Brasil e no mundo, né? São os negros, são os pobres, são os povos indígenas, está morrendo ou por falta de hospital, ou dentro do hospital, ou está morrendo na sua cidade, na sua casa, na sua aldeia. Então, é importante lembrar que o capitalismo, seja periférico, selvagem, o adjetivo que nós dermos a isso que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo, ele aproveita uma situação como essa também para se reanimar. Né? Não é à toa que os dados desses dias mostram que os mais ricos ficaram mais ricos. Quer dizer, no meio de uma crise desse tamanho, sanitária, econômica, social,
As pessoas estão ficando mais ricas. Quem já era rico está ficando mais rico. E quem era pobre está ficando mais pobre. Então, a engrenagem continua. Como que a gente para essa engrenagem? É a partir do movimento político, é a partir do movimento de base, da organização das comunidades, da conscientização, das pessoas perceberem quem é que ganha e quem é que perde, e mais do que isso, por que ganha e por que perde. Então, o momento de registro do projeto vai além de simplesmente mostrar o que está acontecendo, mas quais são as forças sociais e quais são as forças políticas que dão essa sustentação. E também algo que acho que me parece que é muito transformador, que já vinha acontecendo a partir dos movimentos camponeses e a partir dos movimentos urbanos, que é a gente criar pontes cada vez mais poderosas entre o campo e a cidade, entre a floresta, as águas, o campo e a cidade. Essa coisa do campo produz e a cidade consome, como se nós fôssemos só consumidores, quem mora na cidade, somos todos agentes políticos. E a partir da articulação desses agentes políticos em nome da justiça social é que a gente vai criar a mudança. Que a gente vem criando pequenas mudanças, damos passos para trás, não desistimos e continuamos a caminhada. É por aí, não vai ter mundo novo assim. Não, o mundo velho continua aí. Sim. Bom, aproveitar para chamar de volta, então, a Potira e o Matheus para a gente ampliar essa conversa aqui. Vai lá, Potira. Então, gente, a gente está com um público bastante animado, nosso chat tem pessoas de todo o Brasil ali se manifestando, então vamos abrir um espaço também para dar voz e interação com esse povo. Matheus, então o que o pessoal do chat está trazendo para nós? Então, Potira, o debate está realmente muito interessante, tem gente do Brasil inteiro, e circularam algumas perguntas relacionadas ao contexto, à conjuntura política atual brasileira, né? Não é muito favorável no que tange a políticas públicas que dão apoio a essas ações de solidariedade que nós já observamos, né, no decorrer dessa pandemia. Dado esse contexto, surgiram perguntas relacionadas às eleições municipais, ao papel dos governos municipais, ao papel dos governos locais, ao papel de, quem sabe, incentivar pessoas que têm um pensamento similar ao nosso, se engajarem nas eleições, como candidatos, por exemplo. Então, acho que uma pergunta interessante para todos seria justamente como preparar esse movimento, né, essas redes, a se posicionarem de forma mais incidente nas eleições municipais ou na política local de uma forma geral. Legal, então a partir de agora o João entra no debate com a gente também, né? E eu convido o Paulo para começar e aí a gente vai seguindo a roda. Pego de surpresa aqui. Bom, essa questão eu vou respondê-la conectando, já que a palavra é essa, com o que acaba de dizer a Beta. Acho que eu muito de acordo com o que ela diz, que momentos de crise como esse são momentos de reposicionamento das forças sociais, para o bem ou para o mal. E o capitalismo sempre soube se reposicionar muito bem e colocar seu projeto à frente nesses momentos de crise. Qual é o sentido nosso de ir buscar nessas práticas sociais de ação coletiva, comida de verdade? Nós não estamos falando de um projeto nacional. Essa ação coletiva, comida de verdade, se expressa em todos os territórios, em todos os cantos. A Maria está envolvida lá no Piauí, né? O MPA está com projetos em diferentes lugares do Brasil, MST, moradores de rua. A gente tem, para onde a gente vê essas redes se constituindo. Isso não é só uma experiência de solidariedade que desapareça nos territórios. Isso é força social. Aí está a força para a transformação do sistema institucional. Nós não vamos... E essas experiências, elas são super heterogêneas. Nós não vamos encontrar receituários para a experiência de solidariedade. Então, essa ideia das eleições, de influenciar, quer dizer, o grande desafio é que essas redes, essas experiências, elas se coloquem e cobrem a partir do que elas estão fazendo nos próprios territórios, nos arranjos que conseguem fazer, propor políticas
diferentes iniciativas, não só das políticas que já existem, que são bastante conhecidas nacionalmente, mas a gente sabe que em diferentes lugares do Brasil existe uma criatividade imensa e invisível. Né? Nós temos que lutar contra a invisibilidade, porque da mesma forma que esse momento político nos exige reposicionamento, como disse a Beta, o agronegócio já se reposicionou, os grandes supermercados, quem viu outro dia a entrevista do Abílio Diniz, o Abílio Diniz, com seu espírito prático da burguesia, né, ele consegue colocar exatamente que esse é uma grande oportunidade para a compra de pequenas lojas, aluguéis, porque a gente sabe que, inclusive, em lugares onde tem feiras livres, como no semiárido brasileiro, que ainda tem uma forte tradição de feiras livres, muitas dessas feiras foram fechadas, e agora o que a gente está vendo é a abertura de pequenas lojas para venda de ultraprocessados. Ou seja, é o agronegócio se recolocando, se reposicionando diante da pandemia. O que nos cabe? Nos cabe dar visibilidade às nossas experiências e transformá-las em força política e em capacidade de proposição. E o ano político é um ano de fazer isso. Então a gente precisa se posicionar, e é nesse sentido que a gente espera e a gente convida que essas experiências sejam apresentadas, sejam visibilizadas, porque é com essa visibilização é que nós vamos conseguir debater e nos engajarmos em processos de construção, por exemplo, da Conferência Popular de Soberania e Segurança Alimentar, que é uma construção nossa. A gente precisa juntar a partir de fazer pequenas conferências populares nos diferentes lugares do Brasil, porque se a gente não se posiciona agora, o lado de lá está se posicionando e está conseguindo, com seu espírito prático, levar adiante o seu projeto, né, do agronegócio. Perfeito. E Maria, conta para nós, então, como que o MPA tem trabalhado essa questão, né? Como que vocês estão se organizando para as eleições e para trazer essa demanda para o poder público? Então, primeiro, as eleições para nós é sempre uma oportunidade de debater, né, e criar diálogos, de visibilizar algumas questões que a gente considera estratégicas. É muito importante dizer, quando eu falei da merenda escolar, quando em 2009 nós conseguimos aprovar a lei da merenda escolar, nós assumimos um desafio muito grande. E aqui no Piauí foi o período que eu estava regressando, né, para a terra, fiquei em Brasília um tempo e estava regressando para a roça. E quando a gente ia dialogar nos municípios, seja com as famílias, seja com os gestores, sobre a participação da merenda escolar, sobre as chamadas públicas, da parte dos agricultores, era aquele sentimento, mas nós não temos o que vender, porque o mercado, né, dos embalados, dos processados, era quase isso. E reconectar isso, o pé de macaxeira, o pé de maxixe, o pé de umbu, mesmo que tivesse ali tão claro, eles, muitas linhas, os gestores diziam, mas aqui no município não tem alimento suficiente para botar na merenda escolar. E, novamente, a gente começava tudo de novo, fazendo-os, ainda que fossem pessoas lá do campo, vereadores, secretários, prefeitos. Então, esse debate que é possibilitado nas eleições, a gente tem assumido e aproveitado ele todas as eleições. Porém, quando acontece a eleição, os que ganham as eleições novamente entram num processo de amnésia política e estrutural muito grande. E aí, novamente, a gente começa a batalha. Então, as eleições para a agricultura camponesa, para a produção de alimentos, para a soberania alimentar, ela é um desafio permanente de construção de diálogo, de construção de perspectivas, porque, de fato, esse é um problema sério, né? A gente sempre diz que a questão camponesa, ela é uma questão nacional que deve ser assumida por todos em todos os espaços. Porém, ela é um desafio grande, mas muito grande mesmo, porque foi quase destruído
a perspectiva do que de fato representa para o país como estratégia a agricultura camponesa e a produção de alimentos. Mesmo que hoje a gente, olhando para os estoques públicos, a gente não tenha, né, no estoque público, por exemplo, feijão para a gente conseguir comer um dia sequer. A gente não tem trigo para conseguir comer no país um dia sequer. A gente não tem arroz nos estoques públicos para consumir um dia sequer. E o maior estoque horizontal de alimentos que existe no país está na mão dos camponeses, das comunidades tradicionais, extrativistas, ribeirinhas, dos indígenas, dos quilombolas. É o maior estoque horizontal que esse país pode ter e é completamente ignorado. Então, esse é um tombo que a gente precisa se desafiar a dar, né, no Brasil. Então, sobre as eleições, é um desafio permanente, né? Sobre as nossas redes, né, e tudo isso que está colocado, tanto na pandemia quanto, né, fora, antes e depois da pandemia, depois não, né, que, claro, não depois, né, da pandemia. Então, nós, o Movimento de Pequenos Agricultores e todas as organizações estão nesse esforço hercúleo, né, e para vocês terem uma ideia, o Raízes do Brasil já socializou 40 toneladas de alimentos só nesse período da pandemia, o que era um espaço, né, que tinha eventos políticos, que tinha hospedagem, que tinha várias, né, uma diversidade enorme de atividades e ações, se concentrou na questão da distribuição das cestas e nós já passamos de 40 toneladas de alimentos, envolvendo uma rede de organizações, inclusive os taxistas, que hoje é quem faz as entregas delivery no Raízes. Aqui no Piauí, nós estamos numa ação junto com a Universidade Federal, com uma rede de organizações, e aqui são os mototaxistas quem faz as entregas deliveries para um número enorme de famílias que todas as semanas adquirem. Mas, como eu falei, lá na periferia, lá nas pontas, né, das cidades onde a gente está, ainda precisa que as nossas redes, que as nossas organizações, de fato, afinem melhor isso dentro das suas estratégias. E as organizações urbanas, desde os sindicatos, principalmente o movimento sindical, ainda carece de dar passos muito importantes para a gente ir consolidando essas experiências que são, vamos dizer assim, hoje a nossa menina, nosso menino dos olhos, mas que precisa ser aprofundada muito. Então, tem aí um desafio grande colocado. Agora, nós estamos dando passo, e eu acredito que agora, durante a pandemia, eles ficam muito mais largos, e num espaço bem menor de tempo, a gente vai conseguir ter, vamos dizer assim, resultados muito importantes para esse debate de classe, para esse debate do alimento. Perfeito, Maria, muito obrigada. Teu áudio está cortando um pouquinho, mas eu acho que o pessoal conseguiu acompanhar a tua fala, né? E eu queria jogar a bola agora para a Beta, porque eu sei que a Beta está acompanhando dois processos muito bacanas, que é a mobilização da Conferência Nacional de Segurança e Soberania Alimentar e também os processos da Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada, que tem se mobilizado muito e se organizar para incidir como sociedade civil para as eleições. Conta um pouquinho para nós sobre isso, Beta. Tá. Eu queria mesmo comentar sobre isso. Assim, vou falar um pouco, o Paulo já tocou em relação à Conferência Popular de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Para quem ainda não teve a oportunidade de chegar perto do processo, eu convido muito, só buscar, a gente já tem um site, tudo. Esse é um coletivo muito grande que está organizando a conferência. Ele já começou a discutir isso mesmo em 2019, quando o cenário político já estava mais nítido, e a gente sabia que o CONSEA, o próprio Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o conjunto de políticas já vinham sofrendo muito, né, nesse período do golpe e da eleição, mas a gente sabia que isso poderia piorar bastante, né? Então, a ideia é que, se foi a sociedade civil organizada nacional que gerou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que gerou o CONSEA, que gerou uma história extremamente virtuosa, mesmo antes de 2003, essa mesma sociedade civil organizada continuaria essa história. A Conferência Popular, ela não é um evento que vai acontecer no dia X,
né, que a gente não sabe que dia X é esse, mas ela é um processo de manter essa agenda viva, pulsando, articulando movimentos, organizações e coletivos. Quem quiser conhecer mais é procurar no site do Fórum Brasileiro, o site da ANA, conjunto de organizações que estão motivadas e movimentando esse processo. Uma das ações que a gente vem, quando a pandemia chegou aqui, a gente já tinha essa perspectiva da conferência ser um processo, e a pandemia coloca isso de uma maneira ainda mais forte, e nós começamos um processo de incidência, de proteção, de resistência em relação às políticas públicas, em relação ao programa de aquisição de alimentos, ao próprio PNAE. Então, há uma agenda, né, de ações públicas necessárias para o enfrentamento da pandemia. E, certamente, as eleições municipais são um próximo momento de incidência. A gente começa a ter cada vez mais clareza que, muitas vezes, focar só no Poder Executivo Federal e nas políticas públicas federais, certamente elas são importantes pelo volume e pela concentração, não só orçamentária, mas o poder indutor que essas políticas têm a nível de estados e municípios, mas o espaço do município é um espaço de disputa política também, e há muito o que acontecer, há muitas ações públicas que o município pode assumir, e que não vem assumindo, né? Por exemplo, toda a rede de abastecimento, o município pode ampliar muitíssimo isso, fazer com que seja uma rede capilarizada, fazer com que haja uma aproximação do produtor, do pequeno produtor, do agricultor familiar, incentivar essa produção, enfim, há um conjunto, e mesmo ações de regulamentação, há um conjunto de políticas que tanto o executivo quanto o legislativo municipal podem e devem implementar, e muitas vezes isso fica pouco conhecido, né? Então, há um papel de incidência de vários coletivos, o MPA tem um caminho, sei que a ANA está fazendo um levantamento de iniciativas de agroecologia para poder incidir que o município tenha uma ação mais ativa, né, na promoção da transição agroecológica, e a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que é um coletivo também de organizações que trabalham principalmente na incidência de políticas públicas de regulação, né, do sistema alimentar. Ela já tinha tido uma experiência nas eleições para presidente, senadores, etc., de montar uma agenda para estabelecer um compromisso desses candidatos em relação a esses pontos, e agora nós estamos num processo de elaboração de uma agenda de compromissos para o nível municipal. Isso está em processo de elaboração, então a gente está pegando tudo o que precisa acontecer para que o sistema alimentar seja promotor da saúde, seja promotor e protetor da biodiversidade, dos conhecimentos, etc., e estamos traduzindo isso para a ação municipal. Isso deve estar na rua nos próximos meses, né, para que isso seja de domínio público, para que a sociedade conheça, incida sobre isso e cobre isso dos candidatos, mas também para que a gente possa fazer com que os candidatos assumam, e candidatas, muitas candidatas, assumam o compromisso em relação a essa agenda. Muito obrigada. Eu vou passar, então, a bola para o Matheus, que vai nos trazer uma última rodada de questões, o que apareceu no chat até agora, algumas para todo mundo, outras mais específicas, e aí a gente vai se encaminhar após essa rodada, a gente vai começar um processo de encerramento. Isso aí, eu acho que vocês vão ter uma difícil tarefa de fazer uma conclusão com perguntas tão boas que surgiram aqui. Mas acho que uma mais específica, acho que pode ser o Paulo que pode responder, porque é relacionado ao projeto específico, né, a ação coletiva, sobre se nós pretendemos abordar a reterritorialização dos sistemas alimentares em regiões metropolitanas, ou seja, as conexões ou reconexões entre população rural e urbana, se isso está dentro do escopo do projeto. E uma mais geral, que acho que pode ser tanto aberta quanto para a Maria, surgiu um comentário interessante sobre como que a gente pode sair da bolha, né? Sair desses grupos que nós já conhecemos ou nos conhecemos, costumamos ter algumas abordagens parecidas sobre os temas alimentares,
como é que a gente vai além disso, como é que a gente chega numa população que geralmente não faz parte das nossas redes, e que eu acho que tem a ver também com outro comentário que veio no grupo, que é sobre como é que a gente dá visibilidade aos impactos do consumo de produtos do agronegócio, de produtos que não têm um valor social, ambiental e cultural. Beleza, começamos então pelo Paulo, vamos para a Beta, Maria, e vou convidar também para o João entrar nessa roda, porque eu acho que ele tem feito um trabalho também super relevante, né, tentando furar essa bolha, acho que tem muito a contribuir também na discussão. Parece que foi a Dani que fez a pergunta, e eu já estava até para colocar essa questão que você levantou, Dani. Eu acho que essa questão do alimento, quando a gente fala que o alimento é um grande conector, nos ajuda, inclusive, a pensar e a repensar essa questão de rural e urbano. Será que é o rural que é o lugar da produção de alimento e a cidade também não é? Quer dizer, nós temos visto que as invisibilidades nos dificultam ver a prática e a experiência social, que é da onde nós temos que tirar as soluções. Então, as práticas de agricultura urbana e periurbana que se proliferam pelo Brasil afora, e o Estado continua de costas, na maior parte das situações, para esse tipo de prática social, que ela é extremamente efetiva em vários sentidos, não só na área de abastecimento e produção alimentar, geração de novas sociabilidades, em situações conflagradas, muitas vezes, pela violência. Então, exatamente esse tipo de situação, quer dizer, nas regiões metropolitanas, hoje nós vemos uma explosão de agricultura urbana, para todo lado. Mas isso ajudar a pensar também que o mundo rural não é só um lugar de produção de alimentos. O mundo rural também é um lugar de serviços, é um lugar onde você tem várias outras atividades, quer dizer, nós não temos que repensar esse tipo de ruralidade, nós não estamos mais imaginando aquele rural, né, onde aqueles estereótipos, né, do passado que até hoje muitas vezes orienta a ação do Estado. Eu diria que exatamente que a gente não consegue romper bolha nenhuma se a gente continuar com as velhas narrativas e com as velhas categorias. O que ajuda a romper as velhas narrativas, as velhas categorias? Dar a voz para o povo. É porque é o povo que está nas experiências, que está na luta, que está sem voz para falar. Né? Então, é exatamente a partir da experiência social, e é isso que nós vamos fazer no projeto. Né? É trazer e dar visibilidade para as mais variadas experiências e tentar colocar, conectando também o mundo acadêmico, são várias organizações acadêmicas, então, é como nós dissemos no último Congresso Brasileiro de Agroecologia, é um grande projeto de ecologia de saberes, né, com uma grande orientação transformadora e mobilizadora política. E, nesse sentido, acho que a produção de contranarrativas é fundamental. Então, eu também parabenizo muito o esforço que o Joio tem feito, porque tem nos ensinado muito, e uma das coisas que o Joio e o Trigo têm feito é exatamente isso, dar visibilidade a essas experiências que sempre existiram, mas nunca tiveram voz. Né? Se a gente não conseguir jogar luzes sobre elas, nós vamos continuar com velhas fórmulas que já não deram certo e não conseguem mobilizar. Acho que a grande questão de romper bolhas é não ficar preso nas velhas narrativas, precisamos renovar as narrativas. Beta? Já para entrar direto assim, né? Pode entrar. Eu acho que vou pegar na onda que o Paulo montou, assim. Acho que nós estamos numa disputa de narrativas mesmo. Então, não só as formas que nós precisamos... Não é uma questão de inovação, eu não gosto muito dessa palavra. Eu acho que é falar do nosso jeito, né? Eu acho que a gente criar e disputar as narrativas, porque se trata disso, né? E também ir para espaços que a gente não estava. Acho que, assim como o Paulo comemorou a existência do Joio, eu comemoro desde o primeiro minuto que o Joio existe, porque o Joio é isso, né? É a agenda e a narrativa de uma alimentação adequada, sustentável, enquanto direito humano, justa, etc. Isso não existia. Quer dizer, quem é que falava sobre alimentação? Os acadêmicos, né? Os movimentos dentro da sua extensão e
a grande mídia falava o quê? O que a grande mídia falava? Fala o que a gente sabe, né? Faz essas campanhas. Então, estar nos espaços que nós não estávamos, que me parece fundamental. E entender que isso não se dá imediatamente, isso é um processo, né, que demanda consistência, que demanda diversidade, que demanda não dar voz, mas que vozes que não são ouvidas hoje sejam ouvidas, rostos que não são vistos sejam vistos. Então, é uma diversidade de canais, uma diversidade de espaços e uma diversidade de formas também, porque não é a alimentação, são várias alimentações. A cultura alimentar é de uma diversidade magnífica, maravilhosa, e é isso que dá poder a ela, né? Que vem dos povos, que vem das tradições, que vem dos diferentes tempos. Então é isso, é manter esse caminho e ampliá-lo. Maria, por favor. Oi, então, eu vou retomar uma fala da Beta que eu achei muito importante, que é esse que o novo está sendo construído dentro do velho, né? Eu acho que essa é uma afirmação permanente que a gente precisa fazer, né? Então, nós estamos construindo o novo há muito tempo, gestando ele dentro desse velho que nós precisamos, inclusive, acelerar esse parto, essa aparição, né? Então, essa reconexão também é isso, né? Como é que a gente vai construindo esse novo e se distanciando desse velho, né? E isso é muito urgente e necessário, né? Esse campo é muito interessante que o Paulo traz, né? Porque para o Estado brasileiro, o progresso, o moderno, né, no campo é a chegada do agronegócio, da mineração, da hidrelétrica. Então, isso para o Estado brasileiro é quando você moderniza o campo, é quando você traz essa imagem, né, que para nós é desastrosa. E é justamente quando se destrói absolutamente todas as conexões que a gente precisa manter. Quando o MPA iniciou, lá em 2004, 2005, a falar em universidade camponesa, nos tiraram o direito a ter a escolinha no campo. Sabe, a escolinha de até quarta série, até quarto ano, nos tiraram esse direito. Então, quando nos tira esse direito, né, nos relega o mais cruel, né, desse imaginário que pode ser esse espaço de vida, esse campo, né, esse modo, esse jeito e esse espaço de vida. Então, esse é um debate importante que, inclusive, o alimento, ele nos coloca, nos dá essa possibilidade de trazer esse debate importante, né? Então, isso para nós é uma questão muito fundante, né, de como é que a gente, do desafio da gente dar visibilidade, né, a todos esses invisíveis, né? Seja como pessoa, seja como produção, seja como cultura, seja como ancestralidade, onde todos precisam estar conectados, né? E também dizer que nós do MPA, de fato, né, essa ação coletiva, ela chegou já faz um tempo que nós estamos participando dela, né? Eu digo dela, dessa ação agora, mais específica que nós estamos tratando. Então, nós estamos, junto com o Instituto Ibirapitanga, desenvolvendo em 7 estados essa ação de visibilizar todas essas estratégias, né, de socialização do alimento nas várias formas que nós estamos fazendo nesses 7 estados. Isso tem sido muito importante, tem trazido um acúmulo e possibilidades, né, que a gente considera muito grandes. E também dizer, já que a gente está aí nos preparativos para os encerramentos, dizer que nós não podemos seguir dessa forma, né, tratando de tudo isso sem falar, por exemplo, do Fora Bolsonaro, que a gente precisa ampliar essa campanha do Fora Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um atraso para tudo isso que nós estamos tratando aqui. Ele é a
pedra, talvez eu esteja xingando as pedras, que é um elemento tão importante para nós, né? Mas ele é como se fosse um furúnculo na traseira dos trabalhadores e trabalhadoras. E esse furúnculo precisa ser expulso, ainda que cause, né, dificuldades enormes para a gente. Mas nós precisamos fortalecer essa campanha do Fora Bolsonaro, porque não tem mais espaço na corda que aperta o pescoço desse processo histórico que o alimento pode nos trazer. E terminar também, né, com uma frase que eu considero importantíssima, que nós construímos no livro aqui, rapidinho. A soberania alimentar, os sistemas camponeses de produção e a agroecologia devem ser como feijão e arroz, devem estar em todo canto e recanto, em todo lá e acolá, em todo aqui e ali, passando por tudo e por todos, sem causar susto ou espanto, estando por fora e por dentro, transformando tudo em alimento. Muito bom. Agora eu estou na situação difícil, viu, Beta? Antes era você, agora sou eu. Mas, bom, obrigado pelos elogios. Assim, o que a gente mais discute no jogo é exatamente como furar a bolha. E acho que uma das nossas questões, assim, o Paulo colocou a palavra narrativas, que eu acho que é muito importante, e a outra palavra é conexão. Acho que a gente tenta ligar os pontos, porque a gente está numa sociedade em que a compreensão sobre as estruturas é muito difícil, né? E não é culpa das pessoas que elas não entendem as estruturas, é porque as coisas estão estruturadas para que sejam incompreensíveis. Então, acho que fazer essa ligação dos pontos é muito relevante, né? Aqui teve uma pergunta que entrou de última hora da Luciana Rios, que acho que passa bem por isso, assim, como esclarecer para a população a ligação entre disseminação de epidemias e os matadouros de frigoríficos. A gente está confinado há 4 meses por culpa do confinamento de animais. Assim, a gente pode discutir as origens da pandemia, mas a gente não tem como abrir mão de saber que o que causa a disseminação de vírus é o desmatamento, é o confinamento de animais, enfim, tem uma longa bibliografia sobre isso, né? Então, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tem como consequências os trabalhadores de frigoríficos extremamente expostos e, como consequências, as doenças crônicas causadas por alimentação e por outras questões, mas a alimentação é um dos elementos centrais, como um fortíssimo agravante dos casos de Covid. Também disso não há dúvida. E, no entanto, essas conexões são sempre difíceis de estabelecer, né? Mas eu acho que, aos poucos, elas vão sendo feitas. Por exemplo, na questão do racismo, né? Parece tão óbvia a conexão entre racismo, desigualdade e alimentação, mas só aos poucos é que essa conexão vai sendo feita. Ontem mesmo eu tive uma reunião com um coletivo que faz um trabalho super bacana na questão do racismo e da desigualdade, e eles falaram, olha, para a gente às vezes é difícil discutir esse assunto porque é visto como coisa de burguês, como uma preocupação de quem tem a vida ganha. E a gente vai vendo aos poucos esse debate ser situado por eles, por blogueiros. Eu vi no mês passado surgir pela primeira vez, pelo menos que eu tenha lido, uma comunicadora negra falando sobre os alimentos como mais uma estratégia do genocídio contra a população negra, que não é só a polícia que mata a população negra, que a questão da alimentação também está causando muitas mortes, é preciso acordar para isso. Então, acho que aos poucos a bolha vai sendo furada e, quem sabe, a gente vai mudando esse paradigma. Perfeito. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Maria, Beta, Paulo, Matheus, Célia, Negro Grilo, por terem estado aqui com a gente essa noite para a gente fazer esse lançamento da ação pública, da ação coletiva Comida de Verdade, né? Foi nosso lançamento público, então a gente não está encerrando o debate, na verdade a gente está começando, né? Nossa intenção era só abrir esse diálogo e
A gente queria aproveitar nesse momento, falar para vocês de que a Ação Coletiva Comida de Verdade, ela é formada por 3 organizações, né? Essas organizações vão aparecer agora aqui na tela, os logotipos, né? A gente tem trabalhado desde abril na composição desse projeto, que a gente pretende realizar ao longo dos próximos 12 meses, com uma série de atividades que incluem a realização de uma sequência de seminários com lives públicas, tendo como foco as transformações em curso nas estratégias e políticas de abastecimento alimentar. A gente pretende trazer diferentes convidadas e convidados que estão atuando nas diferentes áreas, né, do sistema alimentar, academias, movimentos sociais, gestores públicos, agricultores. A gente também está encaminhando uma outra atividade, que é um mapeamento de experiências de abastecimento alimentar que estão em curso agora no país, que são protagonizadas por organizações da sociedade civil e que têm feito com que a comida de verdade esteja presente na mesa do povo brasileiro. Essas experiências vão ser cadastradas na plataforma Agroecologia em Rede, e para a gente garantir que essas experiências tenham uma representatividade e que a gente possa coletar informações de todos os territórios do país, nós vamos ter também articuladores regionais que vão estar atuando nas 5 macro-regiões, fomentando o mapeamento e auxiliando na coleta dos dados. A gente pretende ainda fazer a criação de um acervo bibliográfico, com acesso público, de forma a fomentar e qualificar a informação da sociedade sobre o funcionamento dos sistemas alimentares, as transformações em curso e como nós podemos impulsionar uma transição em um contexto melhor, mais justo, mais ecológico, mais inclusivo. Todo esse material, esse acúmulo, essas reflexões de leituras, de trocas de saberes, vão nos levar a um segundo momento, um projeto onde a gente pretende analisar, sistematizar, organizar esses saberes e lançar e compartilhar através de uma série de publicações. Para tudo isso, então, nós contamos com a atuação e com a concepção de um comitê gestor que tem idealizado esse projeto. Nós contamos também com uma equipe executiva que está na frente, né, dos nossos processos de comunicação, de articulação, os processos de investigação. A gente conta também com o apoio institucional e financeiro do Instituto Ibirapitanga. E para que vocês possam continuar acompanhando as nossas atividades, contribuir nos seminários, assistir, nós convidamos vocês para acessar o nosso site, seguir as nossas redes sociais e continuar com a gente, fazendo esse processo de construção e troca coletiva. Muito obrigada pela presença de cada um e cada uma. Esperamos ver vocês na próxima atividade. Uma boa noite a todos.